Olá pessoal, tudo bem? Continuando a nossa saga de resolução de exercícios do guia de estudo, isso é do capítulo 14 do segundo ano do ensino médio, nós iremos resolver hoje essa questão aqui 3, que fala sobre que a tirolesa é uma técnica utilizada para o transporte de carga de um ponto ao outro. Nessa técnica, a carga é presa a uma roldana que desliza por um cabo cujas extremidades estão geralmente em alturas diferentes. A tirolesa também é utilizada é, como esporte, né? Como prática esportiva, sendo considerado um esporte radical. Em certo ecoparque, aproveitando a geografia local, a estrutura para a prática da tirolesa foi montada de maneira que as alturas das extremidades do cabo por onde os participantes deslizam estão a cerca de 52 metros e 8 metros, cada uma em relação ao nível do solo. E o ângulo de descida formado com a vertical é de 80 graus. Pessoal, antes de continuar a leitura, eu quero só lembrar para vocês o que é uma tirolesa. Né? A tirolesa, ela vai ser o seguinte: eu tenho uma altura que eu prendo um cabo a outra altura menor, um outro cabo, um outro ponto, na verdade, um cabo ligando os dois pontos. E a tirolesa, essa questão diz o seguinte, né? Eu vou lembrar o seguinte, que a tirolesa, as pessoas descem por um cabo de um ponto a outro, de um ponto mais alto a outro ponto. E elas descem muito felizes, tá, pessoal? Então, a questão está dizendo o seguinte, que em relação ao solo, em relação ao solo, essa altura aqui é de 52 metros e essa altura menor é de 8 metros. Isso que a questão está dizendo, né, em relação ao solo. Beleza, então só pra gente entender o que está acontecendo, né? A tirolesa é esse esporte que as pessoas descem de um ponto mais alto ao ponto mais baixo através de um cabo. E a única segurança é as mãos, né? Então aqui as pessoas seguram aqui, ó. Não tem outra segurança não. Isso que é considerado um esporte radical. Vamos continuar a leitura então. Nessas condições, se o cabo esticado Nessas condições, considerando se o cabo esticado e que a tangente de 10 graus é 0,176, pode-se afirmar que a distância total horizontal percorrida em metros ao final do percurso é aproximadamente igual a alguma dessas opções. Ah, a questão está pedindo o seguinte, né? Que a distância total horizontal percorrida, ou seja, eu quero saber quanto que vai ser essa distância aqui, ó. Eu vou chamar de x, tá? Quanto que é essa distância em metros? Agora vamos analisar a seguinte situação, pessoal. Se eu for passar uma reta da altura 8 para cá, eu vou desconsiderar o 8 aqui. E quanto que me sobra aqui para cima, já que tudo é 52? É 52 menos o 8, ou seja, esse pedaço de cima é 44. 44 só é a parte de cima. Então, olha só, vamos analisar nosso triângulo aqui rapidinho, tá? Lembrando que nós temos o nosso triângulo. Vou tentar desenhar bem aqui do lado mesmo, para a gente entender a situação. Lembrando que esse triângulo é um triângulo retângulo, né? Porque a altura é vertical ao solo. Eu sei que esse pedaço aqui é 54. Então, nós temos 54, 44, na verdade. Essa parte de baixo do triângulo é quem eu quero descobrir, que é x. Olha só. Outra coisa interessante é que a questão diz que o ângulo de descida formado com a vertical, ó, a vertical é essa. É. Então, o ângulo de descida formado com a vertical é de 80 graus. 80 graus. Mas eu não sei quanto que é esse outro ângulo, tá? Não sei. Mas a gente pode descobrir como. Pessoal, lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus? Pois então, se é 180 e eu já tenho o ângulo de 90 e o ângulo de 80,
90 mais 80 é 170. Então, o que me sobra para esse outro ângulo é 10 graus. Pronto, nós temos um ângulo de 10 graus. E em relação a esse ângulo de 10 graus, nós temos o seguinte. Nós temos que 44 é cateto oposto e que o x é cateto adjacente. Aí nós vamos lembrar o seguinte, que quem relaciona os dois catetos é a tangente do ângulo. Então, nós temos que a tangente de 10 é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Olha só. E a questão me dá esse tangente de 10. Ela diz o seguinte, que é 0,176. Zero vírgula 176. Deixa eu só ajeitar aqui que ficou meio esquisito. 0,176 igual a 44 dividido para x. Agora eu vou multiplicar o x para esse lado e passar 0,66 dividindo. Nós vamos ter o seguinte, que x é igual a 44 dividido para 0,176. Quando eu faço a divisão, eu encontro o seguinte, que a distância é 250, nesse caso, metros. Ou seja, a distância horizontal aqui é 250, que é a questão 1. Beleza? Isso aí, galera.